É comum que as pessoas sintam que, com o passar dos anos, a atitude dos outros em relação a elas muda. Talvez notem amigos se afastando, familiares com menos paciência e estranhos menos acolhedores. Essa sensação de distanciamento pode ser frustrante, até dolorosa, especialmente quando se percebe que ainda há muito a oferecer. Mas e se parte da razão não estivesse apenas nos outros, mas também na própria pessoa? Existem 6 aspectos que podem levar à antipatia dos outros em relação a pessoas que chegam aos 70 anos. São hábitos sutis, padrões de comportamento ou atitudes que, com o tempo, podem criar uma distância intransponível entre a pessoa e seus entes queridos. A boa notícia é que, uma vez reconhecidos, esses padrões podem ser alterados, fortalecendo os relacionamentos e permitindo que a pessoa continue sendo alguém com quem os outros genuinamente gostam de interagir. Compreender esses 6 pontos-chave pode mudar drasticamente a forma como os outros percebem a pessoa, a natureza de suas interações e o amor e respeito que ela continua a receber com a idade. Não se trata de transformar a essência da pessoa, mas de garantir que sua melhor versão permaneça na memória das pessoas. Comecemos pelo primeiro ponto: o pessimismo excessivo em tudo. Uma das maneiras mais rápidas de afastar as pessoas, mesmo que inconscientemente, é a imersão constante na negatividade. A vida, sem dúvida, é cheia de desafios, e aos 70 anos, a pessoa geralmente já enfrentou muitas dificuldades, problemas de saúde, financeiros, decepções familiares ou sociais. Todas essas experiências são reais e significativas. No entanto, quando cada conversa se transforma em uma lista interminável de lamentações, os outros gradualmente perdem a vontade de ouvir. A negatividade afeta não apenas a pessoa, mas também aqueles ao seu redor. Se cada visita aos filhos vira uma discussão sobre o quão ruim o mundo é, ou cada encontro com um amigo se torna uma sessão de queixas sobre a vida moderna, as pessoas começam a associar a presença dessa pessoa à frustração, e não à alegria. Não é que os sentimentos da pessoa sejam inválidos, mas a constante concentração nos aspectos negativos pode esgotar moralmente os outros, e com o tempo, eles podem começar a evitar completamente a interação. Pense bem, é agradável estar perto de alguém que fala apenas de problemas? Provavelmente não, e isso é verdade para a maioria das pessoas. Ninguém espera que se esteja sempre excessivamente alegre, mas encontrar um equilíbrio entre expressar frustrações e demonstrar momentos de gratidão e curiosidade pode fazer uma diferença enorme. O que fazer em vez disso? É importante prestar atenção às palavras. Se a pessoa percebe que está começando uma conversa com reclamações, deve parar e se perguntar: é essa energia que quero trazer para esta conversa? Tente mudar o foco para algo mais neutro ou positivo. Mesmo pequenos detalhes, como uma história engraçada, um fato interessante ou um elogio, podem tornar a interação muito mais agradável. A questão é que as pessoas evitam a interação não porque não se importam, mas porque não querem se sentir pior depois da conversa. Um pouco de autoconsciência ajuda muito a garantir que, ao final de uma conversa, as pessoas se sintam otimistas e não esgotadas. O segundo ponto: dar conselhos ou críticas não solicitadas. Com a idade, a pessoa acumula sabedoria adquirida ao longo da vida. Ela observou tendências vindo e indo, viu pessoas cometerem erros e aprendeu lições da maneira mais difícil. É natural que surja o desejo de ajudar os outros a evitar as mesmas armadilhas. Mas é aqui que reside a dificuldade. Se o conselho não foi solicitado, pode ser percebido como um julgamento, e não como uma orientação. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos membros mais jovens da família. A pessoa pode ver seus filhos adultos ou netos cometerem o que, em sua opinião, são erros óbvios, seja na gestão financeira, na criação dos filhos ou em seu estilo de vida. E quando ela interfere para corrigi-los, mesmo com as melhores intenções, eles frequentemente percebem isso como crítica, e não como demonstração de carinho. Isso não se aplica apenas à família, o mesmo ocorre nas amizades. Dizer a um amigo que ele deveria comer de forma mais saudável, parar de desperdiçar dinheiro ou sair mais de casa pode parecer uma ajuda, mas para ele, pode ser percebido como um ataque. Ninguém gosta de ser repreendido, mesmo que o conselho seja realmente bom. E quando as pessoas começam a associar as conversas a constantes correções e críticas, elas começam a se afastar. O que fazer em vez disso? Deve-se esperar até que o conselho seja solicitado. Se alguém realmente precisa de uma palavra sábia, certamente pedirá. Caso contrário, muitas vezes é melhor deixá-los resolver as coisas por conta própria. Isso não significa que a pessoa nunca possa compartilhar seus pensamentos, apenas implica que isso deve ser feito de forma a respeitar a independência dos outros. Uma regra simples: pergunte antes de aconselhar. Em vez de dizer categoricamente,
Você realmente não deveria comer isso. Tente perguntar. Você se interessaria por algumas dicas que aprendi sobre alimentação saudável? Se a resposta for sim, compartilhe. Se não, deixe para lá. Essa pequena mudança pode fazer uma enorme diferença na forma como as pessoas percebem a pessoa. A questão é que as pessoas evitam conselhos não porque não se importam, mas porque não querem se sentir julgadas. Quando a orientação é oferecida de forma a respeitar suas escolhas, a pessoa se torna uma voz confiável, e não uma fonte de frustração. O terceiro ponto, a recusa em se adaptar às mudanças. O mundo está em constante mudança, sempre mudou e sempre mudará. No entanto, um dos erros mais significativos que as pessoas cometem ao envelhecer é resistir a essas mudanças em vez de se adaptar a elas. Isso é bastante compreensível. A pessoa viveu décadas seguindo tradições, valores e modos de fazer as coisas que agora parecem desaparecer. Mas quando ela se recusa a aceitar que os tempos mudaram, as conversas com ela podem parecer cansativas e não agradáveis. Isso se manifesta de várias maneiras. Talvez a pessoa insista que nos velhos tempos tudo era melhor, toda vez que um jovem compartilha algo de que gosta. Talvez ela rejeite as tecnologias modernas como desnecessárias, embora seja assim que a maioria das pessoas se comunica hoje. Ou, talvez, ela se frustre quando as normas sociais mudam, o que dificulta a comunicação com as gerações mais jovens. Mas a verdade é, as mudanças acontecem, goste a pessoa ou não. E quando as pessoas sentem que cada interação se transforma em uma discussão sobre por que o passado era melhor que o presente, elas começam a passar menos tempo com essa pessoa. Pense na tecnologia. Sim, dominar novos dispositivos, aplicativos e estilos de comunicação pode ser cansativo. Mas quando a pessoa se recusa a se adaptar, ela dificulta que os outros a incluam em suas vidas. Netos podem preferir enviar mensagens a ligar. Amigos podem fazer planos em redes sociais, e não por telefone. Se a pessoa se recusa a participar dessas mudanças, ela corre o risco de ficar mais isolada. Não porque as pessoas não se importam, mas porque não sabem como incluí-la em suas vidas. O que fazer em vez disso? Permanecer aberto. Não é preciso amar cada nova tendência ou adotar cada novo hábito, mas a disposição para ouvir, aprender e se adaptar torna a pessoa uma companhia agradável. Em vez de dizer, isso é bobagem, não entendo, tente dizer, isso é interessante, conte-me mais sobre isso. A questão é que as pessoas não esperam que a pessoa ame cada mudança, mas elas valorizam quando ela permanece curiosa, e não desdenhosa. A abertura ao novo mantém a mente afiada, os relacionamentos fortes e a conexão com o mundo. Agora, vamos falar sobre o que pode realmente gerar insatisfação: esperar demais dos outros, sem dar nada em troca. Quarto ponto: esperar demais dos outros, sem dar nada em troca. Uma das maiores fontes de insatisfação nos relacionamentos, seja com a família, amigos ou até vizinhos, é quando uma pessoa constantemente recebe, sem oferecer nada em troca. Infelizmente, isso pode se tornar mais comum com a idade. A pessoa pode nem perceber que está agindo assim. Mas se ela espera que os outros sempre satisfaçam suas necessidades, sem considerar as deles, isso pode lentamente afastar as pessoas. Isso se manifesta de várias maneiras. Talvez a pessoa espere que seus filhos ou netos liguem primeiro, a visitem regularmente ou ajudem com tarefas, sem demonstrar muita gratidão. Talvez ela dependa de um amigo para apoio emocional, mas raramente se interessa em saber como ele está. Ou, talvez, ela acredite ter o direito de saber os mínimos detalhes da vida de alguém, com quem estão saindo, como gastam dinheiro, que decisões tomam, sem reconhecer que eles têm todo o direito à privacidade. O problema é este: as pessoas não se importam em ajudar quando se sentem valorizadas. Mas quando começam a sentir que estão sendo usadas ou tidas como certas, elas começam a se afastar. E quando isso acontece, é fácil sentir-se abandonado, sem perceber que esse padrão de comportamento começou com expectativas irrealistas. Isso significa que a pessoa nunca deve pedir ajuda? Claro que não. Mas os relacionamentos são uma via de mão dupla, e mesmo envelhecendo, a pessoa ainda pode dar algo. Uma palavra gentil, uma pergunta atenciosa e um simples, mas sincero obrigado podem ajudar muito as pessoas a se sentirem valorizadas e importantes. Esses gestos, aparentemente insignificantes, têm um valor imenso. O que fazer em vez disso? É importante fazer uma autoanálise regularmente. Se a pessoa percebe que está constantemente apenas recebendo, mas raramente dando algo, deve procurar maneiras de expressar sua gratidão e contribuir para os relacionamentos. Mesmo ações simples, como enviar uma mensagem carinhosa, lembrar de aniversários ou ouvir com atenção e sinceridade, podem fazer as pessoas se sentirem valorizadas, e não apenas obrigadas.
A questão é que os outros ficam felizes em passar tempo com a pessoa quando se sentem respeitados e reconhecidos. Mas assim que começam a sentir que a interação se torna um fardo ou uma obrigação, então eles gradualmente começam a se afastar. Pequenos esforços para demonstrar gratidão e retribuir, por mais insignificantes que pareçam, ajudam a manter os relacionamentos fortes e sinceros. Quinto ponto: o excessivo apego às lembranças do passado. As memórias são, sem dúvida, um presente maravilhoso. Elas nos lembram de pessoas amadas, de experiências vividas e de lições valiosas que aprendemos. No entanto, um dos erros comuns que muitos cometem com a idade é ficar tão preso ao passado que isso começa a afetar negativamente a forma como são percebidos pelos outros. Isso acontece quando as conversas invariavelmente retornam aos bons velhos tempos, ou quando cada história contada já foi ouvida pelos interlocutores inúmeras vezes. É fácil cair nesse hábito. Parece natural compartilhar experiências que moldaram a pessoa, e as memórias podem trazer consolo. Mas quando cada conversa se enraiza exclusivamente no passado, as pessoas começam a sentir que não conseguem estabelecer uma conexão com essa pessoa no presente. Pensem como isso é percebido pelos jovens. Se toda vez que eles falam sobre suas vidas, são respondidos com: "No meu tempo, fazíamos tudo diferente", ou "Vocês, jovens, não entendem como era difícil antes", isso pode ser percebido como uma barreira, e não como um diálogo completo. Tais afirmações os fazem sentir que suas próprias experiências não são válidas, pois não viveram o que o interlocutor mais velho viveu. E não se trata apenas dos jovens. Mesmo amigos da mesma idade podem sentir irritação se as mesmas histórias são contadas repetidamente. Com o tempo, isso pode tornar as conversas repetitivas, previsíveis e, francamente, menos envolventes. O que fazer em vez disso? É importante encontrar um equilíbrio entre o passado e o presente. Compartilhe histórias, mas também demonstre interesse genuíno no que está acontecendo agora. Em vez de apenas contar uma lembrança, pergunte aos outros sobre suas vidas. Se a pessoa percebe que está repetindo uma história, deve parar e se perguntar se isso é apropriado no momento. E o mais importante, esteja aberto a criar novas experiências, e não apenas a reviver infinitamente as antigas. A questão é que as memórias são para serem valorizadas, e não para substituir completamente o presente. As pessoas querem sentir uma conexão com você hoje, e não apenas com quem você foi há muitos anos. Ao demonstrar interesse no presente e nas pessoas ao seu redor, você mantém relacionamentos fortes e conversas significativas. Agora, vamos falar sobre o que pode criar uma séria tensão nos relacionamentos interpessoais: o desrespeito aos limites e ao espaço pessoal. Sexto ponto: desrespeito aos limites e ao espaço pessoal. Com a idade, nossos relacionamentos com a família, amigos e até vizinhos inevitavelmente evoluem e se transformam. Mas uma coisa permanece inalterada: as pessoas, independentemente da idade, precisam que seu espaço pessoal e os limites que estabelecem sejam respeitados. Infelizmente, um dos maiores erros que as pessoas mais velhas cometem é presumir que sua presença, opiniões ou necessidades devem sempre ter prioridade simplesmente por serem mais velhas. Isso pode se manifestar de várias maneiras. Talvez a pessoa espere que os membros da família atendam imediatamente aos telefonemas toda vez que ela liga, e se não fazem, ela se sente ignorada ou ofendida. Talvez ela apareça na casa de alguém sem avisar, presumindo que será bem-vinda, sem considerar que os anfitriões podem estar ocupados ou ter outros planos. Ou, talvez, ela se sinta no direito de saber os mínimos detalhes da vida de alguém, com quem estão saindo, como gastam dinheiro, que decisões tomam, sem reconhecer que eles têm total direito à privacidade. As pessoas podem não dizer isso em voz alta, mas quando sentem que seus limites são ignorados ou violados, elas começam a criar distância. Podem ligar com menos frequência, convidar menos ou contar menos sobre suas vidas pessoais. E se a pessoa não reconhece esse padrão de comportamento, é fácil interpretar o afastamento como negligência ou falta de amor, quando na verdade eles estão apenas tentando preservar seu próprio espaço e conforto mental. Outra forma como isso acontece é através dos limites emocionais. Se a pessoa descarrega regularmente suas frustrações, tristezas ou solidão na mesma pessoa, sem considerar como isso afeta seu estado emocional, essa pessoa pode começar a evitar conversas. Cada um tem suas dificuldades e experiências, e embora seja importante expressar emoções, também é crucial deixar espaço para os sentimentos dos outros, respeitando seus recursos emocionais. O que fazer em vez disso? Seja atencioso e sensível. Se alguém parece hesitante em conversar ou evita o contato, pergunte a si mesmo se você está dando a essa pessoa espaço pessoal e tempo para respirar suficientes. Se a pessoa busca constantemente atenção,
deve se perguntar se está respeitando o tempo e as obrigações dos outros. E se alguém estabelece um limite, seja em relação a visitas, conversas ou questões pessoais, respeite-o, sem levar para o lado pessoal ou interpretar como uma ofensa. A questão é que relacionamentos fortes e saudáveis são construídos sobre respeito mútuo. Quando as pessoas sentem que seus limites são respeitados, elas se sentem mais confortáveis, mais dispostas a interagir e com maior probabilidade de mantê-lo como uma parte importante e valiosa de suas vidas. Considerações finais. Envelhecer não significa perder as pessoas ao seu redor. No entanto, às vezes, sem perceber, certos hábitos podem afastar os entes queridos. A boa notícia é que, uma vez que a pessoa reconhece esses padrões de comportamento, ela tem o poder de mudá-los. Falamos sobre os perigos da negatividade constante, de dar conselhos não solicitados, de se recusar a se adaptar a um mundo em mudança, de esperar demais dos outros, de ficar preso ao passado e de desrespeitar os limites. Essas coisas podem, lenta mas seguramente, criar insatisfação e distanciamento. Mas assim que a pessoa se conscientiza delas, pode começar a fazer pequenas, mas significativas mudanças que aproximam as pessoas, em vez de afastá-las. A principal conclusão é: os relacionamentos prosperam com respeito, apreço e equilíbrio. As pessoas querem passar tempo com aqueles que as fazem sentir bem, valorizadas e ouvidas. E, independentemente da idade, a pessoa sempre pode ser exatamente essa pessoa.